que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo... Então, esse momento, esse terceiro momento da Pixar, né, é marcado por uma questão da saúde. Boa noite, pessoal. Vai começando aqui mais um Clube dos Quatro hoje para falar sobre Socorro, um novo filme do cineasta Sam Raimi, ele que volta a fazer terror depois de Arraste-me para o Inferno, e o filme que estreou nos cinemas em janeiro e vai para a Disney Plus agora no mês de maio. E eu tô aqui com ele, Cid Vasconcelos, direto de Curitiba, que tem alguns recadinhos importantes para vocês. Boa noite, Hugo. Boa noite, João Vitor. Boa noite ao vídeo, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E antes da gente começar realmente o debate aqui sobre esse filme, o Send Help, o Socorro, deixo aqui já aquele recadinho que vocês já sabem, para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para deixar o seu like aqui, que isso ajuda, fortalece a esse nosso projeto, e nos seguir ali nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso site, que tem diariamente, frequentemente, muitas críticas sendo postadas e notícias sobre o cinema. Então, são esses os primeiros recadinhos e passo já a bola aí para a apresentação dos meus amigos aqui na bancada, hoje com o João Vitor, né, aqui com a gente, para falar um pouquinho aí sobre esse filme do Sam Raimi, protagonizada pela lindíssima, queridíssima Rachel McAdams. É isso aí. Só para apresentar aqui, então, João Vitor. Boa noite, João Vitor. Tudo bem? Boa noite, tudo certo. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Boa noite, Cid. Boa noite, Elpidio. Boa noite, público. E vamos lá para debater esse filme bem diferente aí que vocês fizeram assistir, hein? Tô aqui com ele também, direto de Montes Claros, Elpidio Rocha. Boa noite, Elpidio. E já depois, deixa aquela introdução que só você sabe fazer. Boa noite, colegas, e oi para todo mundo, né, que estiver nos assistindo agora, a mais tarde, à tarde, pela manhã, um outro horário notúrnico, né. Hoje nós vamos falar de Socorro, 2026, dirigido pelo Sam Raimi, ou Sam Raimi, eu vou falar Sam Raimi, que é o que eu aprendi assistindo nos bons anos 1981, quando ele... Quer dizer, o filme é de 81, deve ter chegado aqui em 82, 83, né? Então, a gente falava Sam Raimi, então vai ficar Sam Raimi aí, meus colegas podem fazer a pronúncia correta, né? Esse filme é a volta do Sam às suas produções de terror, né? Com aquele ritmo alucinado, aquela mistura de tensão e humor que ele fez durante uma boa parte da sua carreira e que chamou a atenção, né? Digamos assim, que chamou a atenção dos estúdios para o que ele estava fazendo, né? Ele vem daquela época do cinema independente dos Estados Unidos, né? Ele antecede um pouco, está dentro daquele miolo, né? Do Robert Rodrigues, Quentin Tarantino, ó Jesus, Hal Hartley, aquela turma toda, e o Sam vem numa tangente, porque, obviamente, ele está muito mais ligado ao gênero, especificamente ao gênero de terror, né? Com essa mistura que, com o tempo, a gente começou a chamar de terrir. Mas, afinal de contas, o que é o Socorro? O Socorro é uma história de sobrevivência, né? Um thriller psicológico de sobrevivência sobre duas pessoas que conseguem escapulir, né? Escaparem de um acidente aéreo e ficam presos em uma ilha deserta. Obviamente, nessa ilha deserta, o isolamento vai gerar tensões sociais, conflitos humanos e uma revelação de quem são esses dois personagens, né? Um é a Linda Liddell, interpretado pela Raquel McAdams, né, que o Cid já definiu muito bem, né? E o outro é o Bradley Preston, interpretado pelo Dylan O'Brien. Os dois vão tentar sobreviver na ilha, né, e sobreviver um ao outro também, conforme a história vai tendo sequência, né? O Sam Raimi ficou muito famoso, muito conhecido por causa dessa fusão de gêneros, especificamente entre o terror, o /horror, uma tensão psicológica, um suspense crescente, com movimentos de câmera muito alucinados, muito frenéticos, né? E uma construção de uma narrativa que a maioria dos personagens
acabam nos conquistando de uma maneira ou de outra e que não tem medo de ser um pouco desconfortável ou muito desconfortável para a plateia, né? O Sam nasceu em 23 de outubro de 1959, que deixa ele hoje com 66 anos, caminhando para o seu 77º aniversário, né? Está um pouquinho longe de outubro, né? E ele se define como alguém que cresceu com uma obsessão pelo cinema. Ele começou a estudar cinema na Universidade de Michigan, mas com o tempo percebeu que não era bem por aí que ele ia aprender a fazer cinema. E aí ele partiu para aquele aprendizado de guerrilha, né? Aquele aprendizado à la Roger Corman, ou seja, aprender fazendo, né? Fazer, testar, errar, acertar e continuar fazendo, né? Nesse processo ele criou um estilo que alguns críticos definem como algo extremamente cinematográfico, que lembra uma montanha russa, né? Onde a câmera parece ter vontade própria, existem movimentos frenéticos, os enquadramentos chegam a ser extremamente exagerados, muitas vezes closes e big closes, que ajudam a construir a narrativa ou, de certa forma, quebrar uma certa sequência narrativa, né? Uma montagem acelerada e essa mistura de tensão e humor. Ele se tornou muito conhecido pela trilogia Evil Dead, conhecida como A Morte do Demônio ou Uma Noite Alucinante. O primeiro filme é de 1981, o segundo é de 1987 e o terceiro é de 1992. Foram os 3 filmes que mostraram quem era o Sam e que ele tinha uma assinatura, né? Ele é considerado um autor dentro da indústria, capaz de fazer obras relativamente diferentes ou muito diferentes dentro da estrutura industrial, com um domínio muito preciso dos gêneros cinematográficos, né? Especificamente a questão da tensão e do humor, e um domínio muito grande da técnica, né? Ele já tem uma obra consolidada de algo em torno de 24 filmes, dos quais, obviamente, o destaque, além da trilogia, né, Evil Dead, é a primeira trilogia do Homem-Aranha, né? Melhor adaptação do Homem-Aranha ao cinema e uma das melhores adaptações de quadrinhos do cinema, ou a segunda melhor adaptação de quadrinhos ao cinema, logo depois do Superman, do Richard Donner. Tem pessoas que discordam, mas tem gente que acha que o Andrew Garfield faz o Homem-Aranha. Aí, pelo amor de Deus, né? Tom Holland nos socorra. Além disso, ele fez o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é a grande bilheteria do Sam, né? É um filme que custou 200 milhões e rendeu 955 milhões, embora, em termos de rentabilidade, a trilogia do Homem-Aranha é muito melhor. Os filmes renderam, no mínimo, algo em torno de 4 a 5 vezes o que custaram. E isso nós estamos falando de filmes no início do século XXI, né? Então é muito mais representativo, né? Além dessas experiências no terror / humor, né? E essa experiência com super-heróis, o Sam também enveredou pelo western, enveredou pelo romance, enveredou pelo suspense dramático e a sua obra mais autoral e mais conectada com aquilo que ele realmente tem uma assinatura foi o filme que o Hugo citou no início, né? Arraste-me para o Inferno, que custou 30 milhões de dólares e rendeu 91 milhões, né? Mostrando que o Sam era realmente confiável. E ele fez esse filme logo depois do sucesso da trilogia do Homem-Aranha. Aí tiveram algumas quedas, né? E agora ele volta, aparentemente, com uma força, um vigor revigorado nesse Socorro, que pode não ser tão extraordinário quanto os melhores momentos do Sam, mas já traz um certo ar, um certo frescor para o terror e começa, para quem gosta desse terrir, né, o ano de 2026 de uma forma mais otimista, vamos dizer assim. Deixa eu começar aqui dizendo a vocês que eu não sei realmente se a pronúncia é Sam Raimi ou Sam Raimi, também nunca procurei. Sempre para mim, eu acho que sempre falaram Sam Raimi, aí não conhecia essa outra pronúncia, né? Mas vamos lá, aqui Sam Raimi ou Sam Raimi. Isso é dos anos 80. Então, como você conhecia? Você não era nascido nessa época. Né?
Deixa eu ser aqui bem direto, então. Cid, gostou do filme? Já conhecia o trabalho do Sam Raimi ou Sam Raimi? Eu conheço o trabalho do Sam Raimi através ali, né, da trilogia do Homem-Aranha, que como o Eupídio já trouxe aí, para mim não é a melhor versão do Homem-Aranha. Eu sou do time Andrew Garfield e eu prefiro, né, o Homem-Aranha protagonizado pelo ator Andrew Garfield. Não suporto o Tobey Maguire, né, não acho nem que seja um bom ator para começo de conversa. Mas e desde então eu acompanho os filmes do Sam Raimi, assisti Arraste para o Inferno, né? O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não, mas o Socorro eu não cheguei ao Send Help, ou melhor, como a própria protagonista, né? Fala de um momento em que o mocinho lá escreve Help na areia, é Heppel, né? Porque o cara é um ignorante, um analfabeto, mas é um herdeiro, tá lá na posição de comando da empresa. Eu fui por esse filme não pelo diretor, né? Embora o diretor, provavelmente muita gente vai assistir esse filme pelo diretor, eu fui pela atriz Rachel McAdams, que aí sim é uma atriz que eu já acompanho há longo tempo, ali desde 2004, quando ela faz 2 filmes que é Meninas Malvadas, mas que ali ela é uma antagonista, né? Ela é a Regina, mas ela faz a mocinha em um dos melhores romances aí para mim, que durante muito tempo ficou ali no meu top 4, ali na listinha do Letterboxd, que é Diário de uma Paixão, onde ela contracena com Ryan Gosling. Então, assim, a minha experiência com Sam Raimi é essa, né? Vem através ali da trilogia do Homem-Aranha, mas não é um diretor que eu sempre fui buscando seus filmes, como, por exemplo, agora, nesse filme Socorro, em que eu vou não pelo Sam Raimi, mas sim pela atriz Rachel McAdams. João Vitor, gostou ou não gostou do filme? Eu tenho sensações mistas. Eu fiquei no limbo ali. Eu passei o dia depois de assistir o filme pensando sobre, né, o que eu achei, mas é um saldo positivo, não diria que dos melhores. Eu gosto da fórmula Sam Raimi nos anos 70, né? E mantém ali nos anos 70, 80 ali, de quando ele faz, né, os seus filmes ali, né, a trilogia Morte do Demônio. Sou muito feliz ali. Não sei se ela me absorveu bem nos dias atuais, sendo muito sincero, apesar do filme ter me engajado, mas eu vou entrar nesses méritos depois. Minha sensação é mista por enquanto. Gostei e não gostei ao mesmo tempo. Só retornando aqui, porque eu acabei não respondendo essa pergunta do Hugo. Eu gostei do filme. É um filme simples, então ele não vai, para mim, é isso, né? Ele não vai atingir grandes notas, mas ao que ele se propõe, eu acho que ele é bem fechadinho. Eu acho que ele, dentro desse cinema que hoje a gente encontra, o cinema do divertimento, ele consegue entregar isso, né? Ele consegue entregar. A atuação da Rachel McAdams, para mim, é o que realmente segura e amarra todo o filme. Eu sou realmente fã dessa atriz. Acho até que deveria ter mais papéis para ela, mas como é uma crítica já muito feita, até tendo a Charlize Theron como uma locutora de que atrizes ao passar dos 40, ela já só é chamada para viver mães de família, né? Atrizes são meio que preteridas pelos atores. Então, se a gente for ver aqui em Socorro, por exemplo, a protagonista é a Rachel McAdams, que vive a Linda Liddell, e o protagonista, né, o co-protagonista é o Dylan O'Brien. Ele é bem mais novo que ela. Ele começou bem depois que ela no cinema, e se duvidar, a carreira dos dois já estão mais ou menos que o mesmo número de filmes estrelados. Então você percebe que Hollywood tem um olhar muito machista, e esse olhar machista é justamente o que Sam Raimi consegue sintetizar nesse filme. Então eu acho que faz de uma forma muito presente e muito correta. Então esse é um ponto crucial assim para que eu tenha gostado bastante, não bastante, mas tenha gostado bem desse filme. Eu gosto muito de uma crítica que... Uma crítica não, né? Um comentário que Maurício Ribeiro, o crítico do Spoiler Movies,
ele faz lá no letterbox dele, né? Que, abre aspas, ele fala o seguinte, abre aspas. Como se Tom Hanks fizesse Louco Obsessão, como se Kate Bates fizesse o Naufrágio, né? Misture tudo e Socorro. Então, ele vai fazer essa brincadeira falando que é uma mistura do Náufrago e do Louco Obsessão, que juntando tudo com o dedo de Sam Raimi vira o Socorro. E assim, complementando os amigos aqui, eu gostei do filme. Eu acho que eu tenho também alguns momentos de visão em relação ao filme, de mistura de sentimentos. Eu acho que ali a metade do filme, no começo, quando eles estão na praia, o filme perde um pouquinho a cadência que ele estava conseguindo levar e o filme acaba perdendo um pouco a mão, perdendo um pouco até o interesse, né? Enquanto eles estão se conhecendo, até o momento em que começa a se criar realmente entre os dois um clima de total desconfiança entre eles. Eu acho que na segunda vez que ele volta pedindo desculpas a ela para poder comer, eu acho que o filme, a partir dali, ele vai começando a ganhar uma pulsão muito mais forte em relação ao relacionamento deles, à desconfiança, ao jogo em que eles estão, cada um está tentando jogar com o outro, e até a questão do humor também começa a ficar um pouco mais afiada, a gente pode dizer assim. Então, tem aquela cena, por exemplo, que ele dá uma comida a ela que deixa ela meio paralisada, e ele vai buscar o bote, né, para tentar fugir, o bote se quebra na terceira onda. Então, assim, esse humor que ele vai trazendo, esse humor de tragédia, e ao mesmo tempo de misturar, né, o horror com a comédia, como eu pedi falar no começo, do terri, né, que forma o gênero terri, eu acho que é talvez o coração do filme. Já a tragédia, já no começo do filme, que levam eles a ficar presos nessa ilha, já é uma coisa bem inesperada assim, né? O fato dela vir tão inesperadamente, tão absurdamente assim, já é um pouco cômico também. Eu até fiquei pensando que aquilo ela estava imaginando, que alguém estava imaginando que aquilo não ia acontecer de verdade, de tão repentino que acontece, mas é também engraçado de certa forma, né? E sem perder o jump scare. Aqui eu acho que é um bom exemplo. A gente já falou aqui, todo filme terror que a gente comenta aqui, a gente fala do jump scare, né? E aqui eu acho que é um bom uso do jump scare. A gente nem percebe que ele tá usando o artifício, a gente só sente esse artifício, que é logo quando o avião tá caindo e o cara aparece na janela, o rosto do cara. Eu acho que é muito bem-vindo. O filme tá. Eu acho que o diretor, Sam Raimi, ele consegue cadenciar muito bem esses dois gêneros, né? O Pedro falou no começo aí, que é uma coisa que ele faz muito bem desde o começo, e aqui parece que ele consegue trazer isso de uma forma tão natural entre os dois. A gente vai transitando entre esses dois gêneros de forma tão natural que o filme vai conseguindo levar a gente. Acho que é ali, mais ou menos, na metade do filme, quando eles chegam na ilha, logo no começo, é que o filme perde bastante essa característica. Mas depois eu acho que o filme retoma muito bem e até encerra de forma muito, muito bacana, né? Queria trazer para o Pedro para saber se ele gostou do filme, se ele falou aí um pouco sobre as características do diretor, vários filmes que ele assistiu, mas eu queria saber se ele realmente gostou desse filme aqui, se acha que é uma boa volta do Sam Raimi para o terror e até para o cinema, né? Já que faz 4 anos que ele lançou o último filme, que foi o filme da Marvel, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vai lá, Eupídio. Gostou ou não gostou? Eu gostei. Eu conheço o Sam desde o início, né? Quando ele começou a chegar no Brasil em vídeo VHS pirata com A Morte do Demônio, que depois se tornou Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Então eu conheço ele daquele VHS alternativo, né? Com o primeiro Evil Dead. Ele chegou muito bem, sabe? Ele chegou com um frescor e um vigor para o cinema estadunidense muito marcante. Ele está dentro do que a gente chama desse cinema independente dos Estados Unidos, que aí a gente tem os nomes que eu já falei antes, né? Que aí, obviamente, o mais conhecido é o Tarantino, né? Depois o Robert Rodrigues. O lance do Sam é porque ele é um cara que está no gênero que
todo mundo coloca de lado, né, que é o terror, né? E ele faz sistematicamente filmes de terror. A formação do Sam é o cara que lia história em quadrinhos, consome literatura pulp, então ele consome Robert Howard, consome Burroughs, então ele conhece o Sombra, ele conhece o Tarzan, ele conhece o John Carter, ele consome ficção científica dos anos 50, consome Roger Corman, quer dizer, é aquela formação que é uma formação similar à de um Spielberg e de um George Lucas, só que o Spielberg e o George Lucas investem nessa coisa de uma produção crassuda, né? Enquanto que ele vai numa linha de trabalhar o gênero e as possibilidades do gênero. Infelizmente, depois do Homem-Aranha 3, que já não é um grande filme, né? Embora pela lista aqui foi a maior bilheteria dos Homem-Aranhas, dos três filmes do Sam, foi a maior bilheteria, né? Mas já não é um grande filme, né? Aí vem o Arraste-me para o Inferno, que eu particularmente também não acho tão genial e tão interessante quanto o que ele fez antes. E aí depois é realmente um processo que vai culminar nessa coisa que é o Doutor Estranho, que não é ruim, mas também não é um filme do Sam Raimi, né? Mas o Socorro mostra que ele tem vigor, que ele sabe, que ele conhece, que ele tem dentro dele está aquele garoto, aquele cineasta mais selvagem que fez aquilo que a gente vê no Evil Dead. É só assistir Evil Dead, assista Evil Dead 1, 2 ou 3, que você vai ver o que é cinema, o que esse cara faz com a câmera, o que esse cara faz com a montagem, o que ele faz com a construção dos personagens, é brilhante. É uma coisa, assim, digna de um Coppola. Nós estamos falando de um cara aqui que, dentro dessa geração, ele é o Coppola dessa geração. Só que, obviamente, chega um determinado momento que as bilheterias não vão acompanhando e você tem que, de certa forma, sair para o escanteio. E aí ele vai produzir. Ele produz alguns dos melhores filmes de terror, horror dos Estados Unidos, e, inclusive, oferece a oportunidade para vários cineastas que vêm de fora dos Estados Unidos para poder fazer os seus filmes. O Fred Alvarez, que fez um dos Evil Dead agora, o Alex Aja, são caras que vêm lá do cinema de terror espanhol e do cinema de terror francês. Ele vai dar oportunidade para jovens cineastas estadunidenses que estão querendo começar, e ele se consolidou muito como produtor. Se a gente entrar no Letterboxd e dar uma olhada nas produções que ele fez, são muitos filmes que nós assistimos, já ouvimos falar. Cara, quem é de terror já viu praticamente todos. Quem não é, já ouviu falar ou já leu sobre eles em algum momento, né? Então, eu gosto desse filme porque mostra que ele tem lastro, sabe? Ele tá ali, né? É igual quando o Spielberg faz um desses filmes que a gente fala assim, pô, esse é o cara do Tubarão, esse é o cara do Contatos Imediatos, esse é o cara do Lista de Schindler, né? Só que a indústria, a gente sabe, a indústria é uma máquina de moer carnes. Então, esse filme mesmo é um filme que custou 40 milhões de dólares e rendeu 100 milhões. Não é um sucesso extraordinário, mas dentro daquela ideia de que um filme tem que render 2,5 vezes o seu custo, o seu orçamento, então tá ok, não estamos discutindo quanto foi gasto de marketing, aí já aumenta a coisa, né? Agora, uma coisa interessante, dessa bilheteria, a maior parte dessa bilheteria foi dentro dos Estados Unidos. Então, quer dizer, partindo do pressuposto que dentro dos Estados Unidos os estúdios ficam com algo em torno de 50% da bilheteria e no exterior vai depender muito das negociações de cada país, ele conseguiu mostrar que ele consegue, de certa forma, fazer uma obra rentável, vamos dizer assim, né? E, obviamente, a Raquel tem um papel fantástico, né? Eu e o Cid concordamos que Diário de uma Paixão é uma das melhores coisas que já foi feita no cinema de todos os tempos, né? E ela está realmente extraordinária e absolutamente encantadora no filme. Ela atrai a nossa atenção no filme, né? Então, em linhas gerais, para mim foi um bom filme. Foi um bom filme, acima da média de algumas coisas que ele fez. Ele fez um romance com Kevin Costner que é muito fraquinho. Ele fez um filme de suspense com a Cate Blanchett que também não funciona. Mas eu diria para você, até o Homem-Aranha 2 ele acerta muito mais do que erra.
depois do Homem-Aranha 2, ele tem um suspiro, um suspiro de vida com o Arraste-me para o Inferno, e agora volta a ter um outro suspiro com esse Socorro. Eu pedi chegasse a ver o Darkman, que é outro filme dele. Darkman é um filmaço. Darkman é um filme absolutamente 90, Darkman, né? É o Batman. Darkman é o Batman que não tiveram coragem de fazer até hoje, porque ele queria fazer o Batman, não deixaram ele fazer o Batman, passaram por Tim Burton, e aí ele fez o Darkman, que é quadrinhos do começo ao fim. Para quem cresceu lendo A Piada Mortal, Watchmen, Sandman, igual eu, ver um filme igual Darkman é assim impressionante. E tem o Liam Neeson, Liam Neeson, Francis McDormand, né? Dos seus primeiros papéis de protagonismo. O Sondheim, ele é muito amigo dos irmãos Coen. O primeiro filme dele, que chama Crime Wave, dois heróis bem trapalhões, foi escrito pelos irmãos Coen. E naquele período lá, 80, o Seu Evil Dead é de 87, esse filme deve ser de 86, 88, mais ou menos. O Darkman é 90, né? O Darkman 90. Já é uma fase onde é que ele já está aproveitando os louros do sucesso do Evil Dead, principalmente o segundo Evil Dead, né? Porque o segundo 87. Evil Dead é de 87. Aí ele pega uma grana razoável para fazer o Evil Dead 3, que é o A Noite Alucinante 3, né? Que aí já começa a ter problema. Foi um filme que custou 11 milhões e rendeu só 22 milhões. Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro Evil Dead, que custou 375 mil dólares e rendeu 30 milhões, quer dizer, esse foi o filme que os estúdios falaram assim, esse cara a gente tem que prestar atenção nele. Esse cara é igual aquele maluco lá que fez o filme do Tubarão, é igual aquele doido que fez o filme das naves espaciais, a gente tem que ficar de olho nesse cara. Então, a indústria, né? É muito interessante como as coisas se repetem em termos de ciclos cinematográficos, né, e figuras que surgem em determinados momentos que, de certa forma, eles estão reproduzindo algo que outros fizeram e que outros vão fazer. Mas, infelizmente, o Sam, ele teve problemas de saúde, ele teve problemas de bilheteria, ele teve problemas com produtoras. Então, todos aqueles problemas do cara que se torna um astro, que ganha muito poder, manipula muito dinheiro, ele praticamente seguiu a cartilha, né? É bom ver que ele está mostrando esse vigor, cara. Na realidade, dos filmes do Sam, eu acho que eu só não assisti uns 2 ou 3, ou então aqueles curtas. Caramba. Esse Oz Mágico, não sei o que eu não tive coragem de assistir ainda. E esse, Dois Heróis Bem Trapalhões, que eu nunca consegui encontrar para assistir, né? E alguns curtas que ele fez. Porque os outros todos... Porque, na realidade, ele faz parte da geração dos caras que eu vi no cinema, né? Então, à medida que ele ia fazendo os filmes, eu ia crescendo e ia assistindo os filmes dele, né? É o caso do Tarantino, do Rodrigues, dessa galera praticamente toda, né? O Sam Raimi, né, também. É bacana. O Evil Dead provavelmente foi uma boa peça de locadora, né? Você que foi o cara da locadora lá. Provavelmente o Evil Dead fez sucesso lá. O 2 foi impressionante. O 2 foi impressionante. Porque o 2 é praticamente um refilmado, mas com mais grana, né? Se no primeiro ele tinha 375 mil dólares, no segundo ele já teve um orçamento de algo em torno de uns 3, 4 milhões de dólares. Mas é praticamente o mesmo filme. Por isso que funcionou tão bem, porque o 2 foi um fenômeno. O 2 foi uma coisa impressionante. Foi impressionante. Fenômeno de bilheteria e de locadora, não é isso? Isso. Cinema ele foi... acho que esse passou no cinema. O primeiro acho que só passou no cinema muito depois. Esse foi lançado no cinema mais ou menos correlato com os Estados Unidos. Mas em locadora, esse filme... Ele funcionou sempre muito bem em locadora, até o Homem-Aranha, que aí já é blockbuster, né? Exato. João Vitor, você falou algumas coisas de sentimento misto aí, falou que ia falar um pouco depois. Já manda brasa aí e tá travado teu microfone. Tem que destrancar o microfone. Agora, fala aí um pouquinho. Agora sim. Os pontos que eu... Ouvindo, né, o Cid, vocês comentarem sobre o filme, ele realmente sai com saldo positivo até pela quebra de expectativa. Eu fui isento. Realmente, Send Help, né, o Hugo compartilhou aí os links aí do filme, dos meios alternativos aí, das navegações, né, para assistir.
Então eu fui completamente leigo sobre do que se tratava o filme, eu não vi nem sinopse. Peguei e assisti. E ele realmente me surpreendeu no aspecto da quebra de expectativa. Essa questão da mudança da narrativa, né? No momento que acontece o desastre do avião, eu fiquei tipo, não é possível que eu tô vendo Náufrago levado, assim, abusando de substâncias aqui, né? Porque eu já estava pego, né, pela questão do comentário de classe, né? Ela ser a trabalhadora que se esforça na empresa, não ter recompensação, só aquilo ali já estava me motivando, eu já estava ficando com ódio, né? Eu já estava vendo o filme com raiva dos personagens ali, dos executivos, né? Eu já estava, nossa, o que o Sam Raimi vai aprontar aqui, né? Da onde vai vir a loucura, ou ele vai ser um filme mais contido, um filme com uma proposta diferente. E quando acontece o desastre, eu falei, ok, estamos em terras familiares, mas eu fui pego de surpresa realmente com a questão da ilha. O que eu coloco do saldo bom é que ele me impressionou pelo nível de violência que ele se propõe. Eu admirei muito a cena do javali. Eu saí feliz com a cena do javali. Sinceramente, eu falei, nossa, que coisa legal, né? Essa violência visual prática, não prática, né? Mas a violência ali que se coloca contra, né? No momento da caçada, eu fiquei muito satisfeito. E estava muito engajado nesse elemento do patrão, porque quase parece aquelas histórias de Charge, né? Tipo, o patrão e a empregada sobrevivem no acidente de avião e eles têm que conviver, né? E ele tenta aplicar a regra. Eu acho essa parte muito cômica, muito boa, que é ele... Não, mas ó, você trabalha para mim. Ela, e aí? E aí, filhão? Tá bom, né? Então, isso me motivou muito dentro da narrativa. Eu tava realmente feliz de ver aquele cara passar por muitas águas ruins naquela situação. O restante da narrativa, quando vai chegando ao meio, né, que você vai entrando nessa questão da tensão entre os dois, né, aquele clima de desconfiança, o momento que ela manipula a verdade, né, porque você vê que ela descobre que tem outros indivíduos já naquela ilha, então a gente não tá na situação do náufrago. Naquele momento eu caí na armadilha. Então, se era um propósito do roteiro, parabéns pro roteirista, parabéns pro Sam Raimi, porque eu realmente caí. E naquele momento eu fiquei assim, meu Deus, filha, você vai ser uma babaca nesse ponto? Tipo, você realmente vai ser uma babaca e não vai denunciar? Porque eu estava caindo, né, na convenção do roteiro de achar que ia ser os dois sobrevivendo e ela em alguma ideia de conversão dos sentimentos dele. Eu realmente caí nessa armadilha, eu admito pra você. E essa hora o filme caiu pra mim. Eu fiquei tipo, velho, sério que você vai meter essa, que eles têm tons de cinza? Só que quando ele pegou essa convenção e eu caí nela e ele foi exagerando, quando chegou na cena do envenenamento dele, eu até me frustrei com o resultado, porque eu queria que ela tivesse feito o que você sabia que ela queria ter feito ali. Aquela hora eu estava assim, de olhos arregalados. Falei, nossa, meu Deus do céu! Né? Então, tem muitos desses saldos positivos e refletindo aqui agora, conversando com vocês, eu realmente tô junto com o Cid e o Pid. Eu gostei do filme. Eu realmente gostei do filme. O que eu entro no saldo negativo é que a fórmula do Sam Raimi, principalmente do lance dos jump scare, né? Essa ideia de sempre ter aquele corte muito, né? Aquele zoom seco no rosto de algum objeto, no rosto de alguma criatura, não me convenceu. Eu não sei se foi porque dá para reconhecer os elementos digitais do filme. Eu sei que pode ser limitação de orçamento, de investimento nisso, mas essa hora me rolava uma quebra. Se vocês lembram, tem uma cena na praia de um determinado indivíduo que aparece ali, né? Para ela, essa cena, eu fiquei tipo, nossa, que não me desceu. Eu não tomei o susto e eu fiquei triste por ver muito do elemento 3D ali, né? Não ver o elemento prático. Então, quando o Sam Raimi tenta puxar esse lado dele do Evil Dead, que ele puxa, inclusive, até no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que é terrível, né? Por muitos fatores de produção, não só do Sam Raimi, gente, só para deixar bem claro pro público, eu não imputo a total culpa da falência daquele filme nele. Eu não sei se me agradou. Eu preferiria que seguisse dentro daquela loucura, sem esses takes muito exagerados, porque eu conseguia ver a artificialidade, ver o elemento 3D, né, o elemento digital na tela muito pesado. E aí isso me tirava um pouco da imersão narrativa. Isso, como eu disse, né, deixa esse lado lá nos anos 80, ali extremamente funcional, muito bom. Amei o final desse filme, tá? Só para deixar bem claro, pensando aqui agora, o take de classe trabalhadora, deixando bem claro aqui, né? Talvez, né, quem assiste saiba o viés da maioria do pessoal que tá aqui no Clube dos Quatro.
eu fico muito feliz com o comentário de classe, eu fiquei muito satisfeito com o que acontece com o personagem secundário ali no filme, né? Com o Bradley, eu saí satisfeito com um sorriso gigantesco no rosto naquela conclusão. Eu acho que é o Bruno Carmelo, que ele também estava falando sobre a questão dos efeitos visuais, né, que são muito ruins. Ele fala até que é nível Viagem ao Centro da Terra. De ruindade, né? Ele ainda complementa. Não, então, o CGI realmente é um problema. O CGI realmente é um problema. Você falou ali da cena do avião, né? Logo no início do filme. Eu já tinha visto algumas cenas do trailer, né? Então eu já sabia mais ou menos para onde o filme iria caminhar e certamente ali naquela viagem de avião, né? Para quem vê a sinopse sabe que no avião ia acontecer acidente. Então, para mim, o acidente do avião não me pega de surpresa, mas sim quando aí você vê o Sam Raimi utilizando o gore, utilizando realmente desse terror ali, de você colocar aquelas pessoas as pessoas elas não são só sugadas, né, pela aquela abertura no avião, elas são sugadas, elas são rasgadas pelo pescoço, a cabeça bate contra a janela e tem sangue espalhando para tudo. Então, isso me impacta, né? É a mesma coisa quando você tem a cena do javali, né, onde ela tá com aquela lança, aquele javali babando, cheio de sangue, cheio de gosma. Então, esse tipo de situação realmente vai me impactando e vai trazendo coisas positivas para o filme. O João falou um pouco de como é que ele sai um pouco do filme. Para mim, foi muito difícil, justamente pelo que eu trouxe aqui no início da minha fala, quando a gente tem uma atrizes do Quilate, da Charlize Theron, falando em como mulheres acima dos 40 anos são convidadas para filmes, para que tipo de papel fazer. Então me incomoda muito a Rachel McAdams em toda aquela roupa, né, um armário de uma senhora de 70 anos que se veste daquele jeito e ela trabalhando. E isso nem fazia tanto sentido, uma vez que a gente vai descobrindo, ainda assim nesse início do filme, em que ela já é uma aventureira, em que ela queria participar do Survival, em que ela já tem algumas fotos na casa dela onde ela está em viagem, sei lá, no Egito, e que aquele tipo de roupa que ela está utilizando naquele trabalho ali não é bem a cara da personagem, não estou nem dizendo da atriz. Então, isso me incomoda, mas eu entendo que nessa simplicidade do filme, o Sam Raimi precise fazer esse contraponto de uma forma muito mais fácil. Então, realmente, botar ela nessa roupagem para depois a gente ver a Rachel McAdams ali toda ensanguentada, né, às vezes com uma calça rasgada, só de sutiã e calcinha, porque está toda molhada ali na ilha, eu acho que aí faz sentido. Mas nesse primeiro momento me incomodou bastante, justamente por conta dessa discussão que eu trouxe aqui, né? Mas uma coisa que me deixa muito interessante, e aí também dentro um pouco dessa proposta que o João falou, do viés do filme, é que a gente andou não só quando a gente falou sobre o filme Uma Batalha Após a Outra, também conversamos depois do Oscar, em como o diretor Paul Thomas Anderson ele faz um filme em que claramente tem viés político ali no filme. Aliás, cinema, de certo modo, o cinema é político, mas é um diretor que todas as vezes que ele teve a oportunidade de falar algo, ele se colocou em cima do muro, ele se colocou como apolítico, né? E aqui o Sam Raimi, eu acho que dá justamente uma resposta a isso, né? Ele coloca uma estrutura ali dentro de uma grande empresa, dominada por homens que são herdeiros, homens que são parceiros um do outro, e é essa parceria que faz ganhar, né, promoções, enquanto que a pessoa, que é no caso uma mulher, né, ela é a competente, ela que faz todo o trabalho, ela é colocada sempre numa posição subalterna.
Uma crítica à meritocracia também, né, Cid? Exatamente, que não, né? Mas, assim, para mim, o que mais, eu até falando assim, até me arrepio, o que mais me colocou dentro desse filme é que a gente está exatamente agora discutindo, foi aprovada pelo Senado a PL da misoginia, e no filme o Sam Raimi não tem medo de colocar uma situação no início do filme, não discutir essa situação, por quê? Porque ele vai fazer ele vai jogar isso lá para frente e vai ser assim maravilhoso a forma como ele lida com esse discurso, que é em um determinado momento, quando ela percebe que aquele homem que é o parça do filho do dono, ele recebeu a promoção, ela vai até a sala do Bradley, né, para questionar o porquê que ela não foi promovida, porque o pai dele, que faleceu, tinha prometido que ela teria essa promoção, e quando ela chega, esse cara, esse playboyzinho, tá entrevistando a mulher e diz: o que você pode fazer por mim? Claramente ali, né, num assédio, né, misoginia pura ali. E não tem nada, não se discute isso naquele momento. E evidentemente que o papel, a posição da personagem da Linda Lido, da Rachel McAdams, nem sequer pode fazer qualquer tipo de reclamação, de contestação, porque ela não tem essa posição. Mas é quando a gente está na ilha que o cara não sabe fazer porra nenhuma, eles meio que brigaram, ele tá não sei quanto tempo sem comer, não sei quanto tempo sem beber água, ele não consegue se virar, que ele vai pedir lá, tipo, pelo amor de Deus, ela lança para ele: o que você pode fazer por mim? E ele começa a tirar a roupa, claramente, ou seja, a gente lá naquele primeiro momento, a gente não vê a mulher tirando a roupa, mas quando ele faz isso agora, a gente percebe que essa era a intenção dele lá no início. O que significa essa frase, né? O que significa essa frase para ele? E o Sam Raimi, ele dá um close no cara, na mão do cara, no botão da calça. E aí ela fala: eu não sou como você, pode, né, não precisa fazer isso. Porra, isso é do caralho. Então, assim, o filme me ganha pela simplicidade do discurso que o Sam Raimi impõe aqui nesse filme. Ok, tem erros, tem uma certa barriga ali no meio, ali que tá na ilha, tem esse CGI que não é muito bem elaborado, que pode ser uma questão do orçamento, mas o texto do filme, até como o filme termina, e ao contrário do João, eu em momento nenhum, até por conta dessas partes chaves que o filme vai nos dando, em momento nenhum pensei que pudesse ter alguma coisa de não, vamos ser felizes para sempre juntos. Não, eu sabia que assim, ó, daí minha filha, ou você sai sozinha, ou esquece, ou fica aí para sempre, ou nem saia, certo? E pronto. E aí o final do filme para mim é extremamente recompensador, né? Ver como o filme termina para mim fecha com chave de ouro. O filme não é tão claro assim, ele fica flertando com essa questão de que os dois vão terminar juntos, mas eu acho que ele deixa margem pra gente saber, pra gente notar que não vai acontecer nada ali, né? Eu caí nem na linha de que seria o Felizes para Sempre, mas de que ele iria trabalhar naquela linha cinzenta de que ela também está errada por omitir a questão do socorro, sabe? Tipo, porque ela encontrou indivíduos, e aí eu pensei, pô, vai entrar realmente nessa ideia de que ela vai querer se isolar ali na ilha até encontrar algum resultado positivo com ele, no sentido de emprego, no sentido de solução, e aí eu tinha caído nessa ideia não do Felizes para Sempre. E o que eu gostaria de complementar também na sua fala, Cid, que eu acho muito legal, é sensacional esse ponto, é que em nenhum momento ele dá para trás com a personagem. E isso é uma coisa muito fora de convencional, porque os roteiros eles geralmente têm, né, essa questão dos seus altos e baixos, na questão do desafio dentro de um roteiro tradicional, né? Então a personagem ela tem o seu momento alto, vai ter um momento que o cara poderia ganhar dela, né, para criar aquela sensação de tensão. E o legal é que o roteiro ele não freia. Mesmo quando ele te tenta enganar você, subvertendo a expectativa, então na hora que ele envenena ela dá o revés naquela cena e dá um outro revés na cena que ela faz ele comer o polvo. E todo momento o roteiro não freia. E ele engana, né? Você pega a cena de conclusão envolvendo a arma de fogo,
que é a maior expressão disso, porque você fala, putz, vai ser agora. Ela, não, eu sei com quem eu tô lidando. Então isso é muito legal, porque em nenhum momento a inteligência dela é questionada pelo roteiro, em nenhum momento o roteiro trata essa coisa de uma maneira boba, sabe, de querer quebrar a expectativa só em nome de construir uma tensão ou de construir uma insegurança no público, do tipo, será? Ele faz o será, só que automaticamente ele quebra ele falando, não tem será aqui, meu filho. Ela vai arrebentar esse cara de todos os jeitos possíveis. E é engraçado que o Sam Raimi ele faz uma coisa assim, se a gente for pegar em filmes, né, que você vai ter o vilão e o mocinho, essa sequência onde eles estão naquela casa em que é ela quem está no alto-falante. Se a gente for buscar esse tipo de cena em outros filmes, normalmente essa posição é a posição do vilão. É o vilão que está dizendo, narrando tudo para o mocinho, que já agora descobriu o plano do vilão. Então, eu acho muito interessante, porque em momento nenhum eu fico contra ela. Né? Não tem como. Mesmo que ela faça diversas coisas duvidosas. Questionável. Exatamente. Né? Mas em momento nenhum eu fico contra ela. Muito pelo contrário, eu sou a favor dela. E assim, o que eu acho que o Sam Raimi ele dá vários indicativos, como o João falou, que não há retorno, né? Ela é sempre um acrescente. Tem várias falas dela. Tem uma fala que ela diz assim, tipo, não confunda algo assim, não confunda minha benevolência com fraqueza. Isso. Então, ou seja, ela domina completamente aquele ambiente, não estou falando do ambiente da ilha, mas um ambiente em que eles não estão mais naquele mundo corporativo, né? Eles estão num mundo ali onde os dois não têm nenhum tipo de responsabilidade um para com o outro, profissional, não existe hierarquia entre um e o outro, né? Então, assim... Meio que iguais ali, não é? Assim, situações similares. Ela ali é até superior que ele, né? Ela conhece, ela desbrava, não só por conta que fisicamente ela está inteira e o cara está com um corte na perna, mas porque é algo, como foi até motivo de chacota no avião, ela fazia vídeos, né, para uma entrada assim no reality show do Survival. Então, assim, eu acho que o Sam Raimi, ele coloca no texto, ele coloca na fala dela, ele coloca em diversas cenas essa situação de que não há retorno e de que não haverá felizes para sempre os dois juntos, vamos nos abraçar, vamos pedir aqui um socorro e vamos embora juntos, e você será minha vice-presidente. Não. E é legal que ela não fraqueja, né? Ela não fraqueja no roteiro em momento algum. Isso para mim é o mais sensacional. Você não ter uma protagonista que passa por um momento de insegurança sobre a sua situação. Isso é estranho, talvez, né? Porque isso é o fora do convencional, né? Ela passa por um momento ali de alucinação, né? Quando ela talvez a atitude mais questionável dela, se ele falou aí algumas atitudes, a mais questionável é quando ela mata lá os dois para poder ter controle ainda da situação. Mas eu acho que tem alguns elementos que fazem a gente não ficar contra ela, que é o que o Cid falou. Eu acredito, eu também não fiquei, acho que João e Eupídio também não ficou em nenhum momento. Eu acho que tem um controle muito bom do diretor, né, em manter essa nossa empatia com ela. Que é justamente quando eu falo ali da questão da empatia. Aquele primeiro ato é muito importante para que a gente crie toda a empatia por ela durante todo o filme. Então, se existe uma hierarquia, se existe uma condição de poder em relação dele com ela no ambiente de trabalho, se ele subjuga ela, se ele maltrata ela por uma questão, porque tem uma sujeirinha de atum aqui, e ele tem nojo da pessoa dela, embora ela seja, em termos de habilidade, a melhor da empresa. Inclusive, um dos executivos fala, cara, sem ela a empresa está perdida. Enfim, então mostra que ela realmente, em termos de habilidade, ela deveria estar no topo, e ele deveria estar lá embaixo. Mas a situação, a questão da sociedade que a gente vive hoje, impede que ela ascenda ao cargo que ela realmente merecia. Quando eles estão em situações totalmente iguais na ilha, isso é totalmente quebrado. E aí, eu acho que essa é a inversão de realmente, olha só, ela estava servindo de chacota, ela é a pessoa que tem habilidade, principalmente. Aí sim, nesse ambiente,
aí a meritocracia vai reinar. Aí realmente vão ver quem é que vai mandar mesmo. E ela tá sobre todo o controle. E assim, o controle dela é tão grande na situação, eu acho que isso fica muito evidente na hora da arma que ele vai tentar atirar nela no final. Quem não assistiu o filme já ganhou um spoiler aqui. E aí a arma não dispara e ela sabia já que a arma estava sem. Ou seja, a própria cena da câmera, né? Que ela tá controlando a câmera e falando no microfone, mostrando como ela é uma voz muito maior, assim, tem total controle de toda a situação. E aí eu acho que é muito, muito legal o filme fazendo esse comentário sobre que na nossa sociedade, a sociedade que nos rege, tem algo que impede que as pessoas que realmente têm habilidade, as pessoas que realmente têm merecimento para conquistar as coisas, não conseguem. E que fora desse sistema, fora desse ambiente, o que prevaleceria seria realmente a pessoa que, independente do poder que ela tem, de ter nascido no berço de ouro, conseguiria fazer alguma coisa em relação a isso, né? E quando chega aqueles dois para tentar resgatar e ela mata, embora ela sinta muito peso e muita angústia, é como se ela continuasse retirando essas questões que vêm de fora para dentro desse nosso sistema que a gente vive, e que impede que a verdadeira meritocracia, entre aspas, pudesse reinar na sociedade. Porque ali seria a continuação da opressão, né? Da opressão. E isso está muito bem simbolizado nos vários closes no diamante dela. Da questão do poder que ela tem, da riqueza. Perfeito. E ela meio que ela vai na frente do cara que leva ela em barco, enfim. É mais uma relação de opressão também, não é? De que o cara trabalha para ela, vai para cima dela, tenta ajudar ela quando ela quase cai. Ou seja, ele é visto como um mero empregado dela ali, naquele momento. Então, eu acho muito bom esse comentário que Sam Raimi faz, e que em nenhum momento a gente consegue perder a empatia por ela, porque aquela cena inicial é extremamente importante, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, ou a gente pode ir para as considerações finais? Vamos para as considerações finais e indicação, começar com o Eupídio. Já tem indicação, Eupídio? Já, claro, já que nós estamos voltando aqui a melhor época do cinema mundial e do cinema estadunidense de todos os tempos, que são os anos 1980 e 1990, como já disse tão bem o Tarcísio, né? Eu vou ficar aqui na filmografia do Sam Raimi, com Rápida e Mortal, um bang-bang ágil, frenético, estrelado pela Sharon Stone no auge do seu star power, né, do seu starlet, logo depois do Instinto Selvagem, com o Gene Hackman, que é o mestre das interpretações e que faz um daqueles vilões assim sensacionais, praticamente o irmão ou primo do personagem lá dos Imperdoáveis, né? E um ator novo que estava começando naquela época, chamado Leonardo DiCaprio. Então, um bang assim, espaguete, onde o diretor mostra que ele pegou aquela coisa frenética, aquela coisa meio fluida, com a junção da música e das imagens, e faz um espaguete. O filme é de 1995, né? Então ele faz um espaguete, um pós-espaguete, né? Com o que ele tem. E é um filme sensacional, é um dos grandes filmes do cineasta, né? E mostra realmente que ele sabia o que ele estava fazendo. De novo, é muito bom ver um diretor da antiga guarda, né? Não vamos dizer velha guarda, né? Mas da antiga guarda, né? Mostrar esse vigor que ele mostra no Socorro, né? E, de certa forma, dialoga com o que ele tem feito como produtor, né? A gente sabe que vem aí mais um Evil Dead, que vem sobre a produção dele e do Bruce Campbell, né? E então tem tudo para posteriormente ele fazer mais uma obra que
que tenha o vigor do Socorro e que supere o Socorro, permitindo que ele mostre aquilo que ele já mostrou lá nesses maravilhosos anos 1980 e 1990, quando o cinema ainda estava vivo, né? Rápida e Mortal, então, a indicação de Eupídio, de 1995, com Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe e Leonardo DiCaprio. 1h47 o filme, tá aí. Daqui a pouco a gente fala onde é que o filme está disponível, mas então tá a indicação de Eupídio. Quem quer ir o próximo? João Vitor? Cid? João Vitor, vai lá, João. Bom, gente, considerações finais, como vocês podem ver aí, né? Ao longo da conversa, minha opinião sobre o filme se definiu, né? Refletindo aí, agradeço muito ao papo com o Cid, ao Pidi e o Hugo, né? Para ter decisões sentimentais, né? Sobre as relações mistas. Então, o saldo do filme é muito positivo. Vão lá e assistam. E a minha recomendação eu vou manter dentro dessa ideia da subversão de expectativas, né? Essa ideia de uma mulher sobre controle aí da narrativa, sobre o controle, né, das suas expectativas, de como o roteiro sobe e desce, que é um clichê, mas que eu acho muito bom e que se fala muito pouco sobre ele. Estamos aí dentro do senhor David Fincher e assistam Garota Exemplar. Eu não lembro o ano de lançamento de Garota Exemplar. Gone Girl aí, né? Que tinha 14, né? Acho que é 2014, onde você tem 14. O Ben Affleck tendo a sua melhor atuação, porque ele faz o babaca, né? Ele é um babaca no filme, então a atuação dele é incrível, porque ele não precisa se esforçar tanto para sair do papel. É um filme que eu considero muito bom na questão de quebra de convenções, do desconforto e do thriller psicológico que ele estabelece, né? Também não vilanizando a figura da mulher. Você começa ali confuso e perdido e o filme vai nos caminhos que o David Fincher sabe fazer muito bem com o thriller aí. Para quem já assistiu Seven, já assistiu Clube da Luta, Garota Exemplar tá dentro aí do saldo extremamente positivo da cinematografia dele. Então, minha recomendação, Garota Exemplar. É isso aí. Vou para minha indicação, antes de Cid fazer a dele. A minha indicação é uma indicação do Robert Reiner, uma adaptação do livro do Stephen King, que é o Louca Obsessão, né? Um filme, basicamente um suspense bem fechado, assim, um suspense psicológico, protagonizado por Kate Bates e por, esqueci o nome dele, meu James Deus, Caan. James Caan, o irmão Kate Bates e James Caan. James Caan, Sonny Corleone, exato. O James Caan, ele faz um escritor que sofre um acidente, e a Kate Bates, que é uma enfermeira, consegue resgatar ele num lugar totalmente meio que remoto, assim, né? Pouco longe da cidade. Não tão longe assim, mas fora da cidade. E aí, Kate Bates vai cuidar, e interpreta o cuidar como quiser, dele enquanto ele se recupera, já que ele está com as 2 pernas machucadas, né? Ele, como escritor, ela meio que pede para ele terminar o trabalho que ele está escrevendo, né, a novela que ele está fazendo, acho que é uma novela, não sei, um livro, e pelo título acho que já dá para imaginar o que acontece, né? Louca Obsessão, então, um filme de 1990, um filme curto, mas assim, Cinema Vivo, absurdo. Eu assisti esse filme ano passado, não conhecia o filme, não conhecia de falar o filme, e eu fiquei extremamente surpreendido. Filmaço, Louca Obsessão, 1990. Rob Reiner, que nos deixou no final do ano passado, não é isso? Então, ou foi esse ano? Ano passado. Ano passado, então é isso. Cid, sua indicação? Considerações finais. Isso. Pois bem, Socorro não está mais no cinema. Socorro agora, quem quiser assistir e não quiser esperar a estreia nos streams, já caiu do caminhão aí, então você já acha por aí esse filme, mas estreia, não sei se o Hugo falou isso no início, mas estreia no dia 1º de maio, né, no stream da Disney Plus, certo? É um filme que lá no Letterboxd eu dei 3,5 estrelas, mas por ter a Rachel McAdams, eu acho que eu podia botar aí uns 7,5 fácil para esse filme. É um filme extremamente divertido, no sentido não de ser um humor, de ser galhofa, mas divertido de você acompanhar como o diretor consegue extrair desses 2 atores, tanto da Rachel McAdams quanto do Dylan O'Brien. A Rachel McAdams realmente é uma atriz assim que eu acompanho, como eu já falei, desde
muito tempo aí, há pelo menos mais de 20 anos. O Dylan O'Brien, para quem não conhece, é o ator que surgiu ali, principalmente naquela trilogia, naquela saga do Maze Runner, e já tem feito outros filmes. Então já fica assim, é uma super dica mesmo. Acredito que o João ele expressa bem o que é esse filme, né? Ele foi assistir esse filme muito por conta de que íamos gravar sobre ele, sem saber muita coisa, e sai com um saldo bem positivo. E como eu já falei tanto da Rachel McAdams, eu não poderia deixar de indicar um filme da Rachel McAdams. Eu estava vendo aqui na sua filmografia que, assim, desde quando ela faz ali Meninas Malvadas em 2004, Diários da Paixão, eu já assisti Voo Noturno, Penetras Bom de Bico, Intrigas de Estado, Te Amarei para Sempre, Sherlock Holmes, Meia Noite em Paris, Para Sempre, Questão de Tempo. Assim, é uma cacetada de filme que eu já assisti com ela, mas eu vou indicar uma que ela e a Rachel Weisz. Tá? O filme se chama Desobediência, é um filme de 2017, dirigido pelo Sebastian Lelio. Ela é uma mulher judia, que ela é meio que expulsa da sua comunidade judaico-ortodoxa, porque enquanto jovem, ela nutriu uma paixão por uma amiga, né? Que é justamente a Rachel Weisz, mas ela volta agora, depois de um longo período afastada dessa comunidade, ela volta, acho que por conta de um enterro, e, enfim, elas se reencontram, e aí é um drama, um romance, assim, um filmaço. Tem uma cena que para mim é espetacular entre elas duas, e eu não vou dizer aqui qual é, mas tá aí, essa é a minha indicação, e gostaria realmente muito, muito mesmo que mulheres como a Rachel McAdams, como a Charlize Theron, tivessem mais papéis, mesmo após seus 40 anos, que ainda está assim na flor da idade, né? Não tem porquê serem chamadas apenas para papéis de mulheres mães, avós, senis, né? Então fica aí a minha indicação de Desobediência. Eupídio, vamos lá então? Falar para o público. Rápido e Mortal tá onde? Netflix, tá fácil, né? Garota Exemplar, tá mais fácil ainda, tá no Amazon Prime e no Disney Plus. Louca Obsessão, tá no MUBI. Olha o MUBI aí saindo do tênis verde. Quem diria? E Desobediência só para aluguel no Amazon Prime, no Apple. Dificultei. Ou então, mandando um direct aqui que dá os pulos. Exatamente. Eu queria, então, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, agradecer a Cid, a João Vitor, a Eupídio e a você que nos assiste para mais um Clube dos Quatro. Hoje falamos sobre Socorro, do Sam Raimi, filme que estreou em janeiro, e Cid já falou, né? O filme vai estar na Disney Plus a partir do dia 1º de maio, então se você ficou interessado, assista lá o filme, volta aqui, comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal, que, como você já sabe, que ajuda demais aqui no algoritmo e para ajudar o nosso canal a crescer, né? Eu queria também que vocês curtissem a nossa página no Instagram, @Clube do Filme, também no TikTok, @Clube do Filme, e o site clubedofilme.com.br, lá tem diversas críticas quentinhas saindo para vocês. Não é isso, Cid? A gente vai encerrando aqui e voltamos na próxima quarta-feira com mais um Clube dos Quatro. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu, meus queridos. Que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo. Então, esse momento, esse terceiro momento da pizza, né, é marcado por uma questão da